Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui de novo, mais uma quarta-feira. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Lília. Boa noite, Bárbara, Claudinho. Boa noite. Boa noite. A equipe também que nos acolhe em suas casas. Boa noite para todos vocês. Obrigado por mais essa oportunidade. Boa noite, pessoal. Abençoe a cada um. Boa noite. Trabalhador. Estamos aqui mais uma vez na intenção de aprender e com o coração cheio de muito carinho para transmitir a cada um que sintonizar conosco. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Lília. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sintonia no Bem. Que sejam todos bem-vindos para este estudo. Olha, eu vou falar boa noite para todo mundo que está aí e dizer que o nosso WhatsApp é o DDD 64 9603 1234 e para vocês curtirem as redes sociais, YouTube, Isso. Facebook, né? Twitter, tem Twitter também, Cláudio? E agora no formato podcast, né? Bom, então vamos fechar os olhos, respirar fundo, entrar em conexão com a nossa divindade. Mestre amado Jesus, obrigada por essa oportunidade novamente. Pedimos autorização para a espiritualidade, que ela coloque os nossos pensamentos em sintonia com os ensinamentos que vamos conversar aqui, que a gente consiga compreendê-los, que o nosso coração fique aberto para absorver toda a energia positiva que vai nos abraçar aqui, que essa energia alcance os lares das pessoas que nos acompanham. Que durante a semana a gente consiga aplicar os ensinamentos discutidos, conversados, aprendidos aqui. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então paramos. Esse aqui é o estudo do Livro dos Espíritos. É uma obra básica da doutrina. Estamos no capítulo 6 da Vida Espírita, não é isso? Isso. Na questão 236b. Isso Mundos mesmo. transitórios. Bom, é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Desculpa. Não, são estéreis transitoriamente. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais. Eu vou emendar, tá? Pra gente tentar... porque nós vamos parar aqui. É muita informação. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Pode mais um, então, já que você quer emendar. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Olha o que chique aí, viu? Então, nessa época, 54, por aí. já existia esse passado no verbo, né? Uhum. Já pertenceu. Uhum. Então, eu posso dizer que o mundo que é aqueles mundos transitórios são mundos que existe, predomina um certo caos, porque as coisas estão em transformação? Exatamente. Exatamente. No livro A Caminho da Luz, ali, quando a Terra já tinha sido tirado da nebulosa solar ali por Cristo, e ele fala assim que ela estava transtornada, os elementos tudo muito bagunçado por causa das altas temperaturas, e que devagarzinho foi solidificando e foi resfriando. Então, há algum tempo, aquilo tornou uma esfera por causa do movimento, né, que ela já tinha de rotação, e muito, a hora que a gente fala assim, um tempo gigantesco, até que as coisas minerais, muito mais tarde os vegetais, a água em si, que ela já existia na forma vaporosa, só que era a 100 graus, por exemplo, nós já perdemos a água. Então já imaginou o tanto que ela demorou chegar na atmosfera da Terra? Ela evaporava muito antes, entendeu? Até para a natureza tem o tempo. Isso. Então vagava no ar. O tempo de cada um é o tempo da natureza.
Estava o carbono, o cobre, o zinco, o manganês, o enxofre, tudo volatilizado. E devagarzinho foi acamando. Né? Então, quando acamou, ali transformou. Era estéril, claro que era estéril. Era estéril, inútil? Não. Na misericórdia do Cristo, ele ia transformando isso. Por isso que ele responde, estéril transitoriamente. Porque era um lugar onde os espíritos, podendo voltar desde o começo desse capítulo, onde eles habitariam temporariamente. Aí ele pergunta, tem beleza? Ele falou, a beleza da imensidão, porque é algo que chamais beleza natural, que é nós deslumbrar com o Amazonas, com aqui do Mato Grosso, aqui, como é que chama? Chapada Pantanal. dos Veadeiros, Pantanal, tudo isso, a gente entende que é belo, mas ele quis dizer que a vastidão também é bela, porque nós somos muito míopes. A visão que nós temos é muito pobre. Limitada. Então ele quis dizer que na imensidade, só dele ter cultura da utilidade, ele sabe que é belo. Aí a equipe do Kardec, curiosa, ainda pergunta, então, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá? Ele colocou no futuro, faltando que eles eram céticos. E ele falou, não, já pertenceu. Porque à medida, quanto mais ela foi ficando habitável, menos ela precisava de espírito transitório e mais de carne. Aí veio o reino mineral, vegetal, o hominal, o animal e depois o hominal. Então, à medida que ela foi habitando isso, nós já habitávamos, nós já coexistíamos. Então, já não era mais, apesar de existir, mas já não era mais ermo. A gente já fazia parte, através de inteligência coletiva, habitando esses reinos. Entendeu? Então, eu achei muito massa essa resposta dele aqui. Quando o cara achava que estava para frente, e a espiritualidade colocou, não, já pertenceu. Porque uma vez que a gente ocupou e que desenvolveu, aí agora a gente só está aproveitando desse desenvolvimento. Né? Deus não criou o universo para ser um brinquedo, né? Tudo é conexão. E tudo é de acordo com a evolução. Nós vamos evoluindo, o mundo também vai evoluindo e a gente vai adaptando. Porque o que adiantaria ela ser frutífera com a gente lá? Nada. Praticamente nada. Ela não teria utilidade. Sim. Então, é de acordo com o nosso grau de evolução que o mundo também vai evoluindo juntinho conosco e com as nossas necessidades também, né? O que a gente necessita está aqui. Topíssimo. Nossa. Muito. E ele nos serviu no primitivismo. E é o universo todo. Todo. E essa mesma terra aqui, haja visto algumas configurações, principalmente por intervenção do homem na natureza, essa mesma terra aqui, ela já serviu para nós no primitivismo, isso no estado hominal já, né? No mundo primitivo, no mundo de prova e expiação, e dentro dessa mesma terra, a gente agora está entrando no mundo de regeneração, entendeu? Então, e ela ainda vai continuar servindo para nós. Esses projetos são longos. E sem a gente saber o que vai acontecer com a Terra, agora falando de novo em bilhões de anos para frente, igual a gente sabe falar de 15 bilhões de anos atrás, porque o Emmanuel deixou para nós isso no livro A Caminho da Luz, ela vai ter sempre utilidade. Não vai haver algo obsoleto, assim, que nós não precisamos daquele planetinha lá, não. Não vai existir isso. Entendeu? Então, ela vai estar em constante movimento e evolução. Certo? A gente sabe que ela já serviu para nós nesses estágios, sabemos que ela vai continuar servindo para nós em outros estágios, e depurando o homem, a gente entende que ela tem que ficar cada vez melhor, que ela já suportou o nosso grau mais estúpido. E a gente espera que de agora para frente seja, com o conhecimento, que seja menos avassalador a ação do homem na natureza e no que compõe o que Cristo fez para nós, né? Segundo Miramês, a Terra já foi habitada por espíritos desencarnados. Aí eu parei nesse momento, ouvi bem mais do que ele tinha para explanar e falei, gente, que perfeição! E aí a gente olhando
cada dia a gente tem um número, né? Quantos planetas a gente tem? Vamos pôr 9, né? Porque só no Plutão, nosso, né? Plutão, Só na nossa galáxia. Que ela é assim... Um pontinho entre todas. E todos os planetas são aproveitados para a evolução espiritual. Eu fico assim... Se a E gente aí? for olhar nessa ótica aí, a Juna Eu fico de Anjos, doidinha. ela fala que a nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de planetas Pois é. e que da ordem de 3% desses planetas são da mesma categoria da Terra. Então, se você parar um pouquinho e pensar, vai dar 200, dá 20, dá 2, 6 bilhões de planetas igual a Terra tem. Então, o povo fala que não tem inteligência, é só dar uma procuradinha, né? Porque dentro da nossa galáxia mesmo tem 6 bilhões de planetas Que isto. da ordem da Terra. E por nenhum instante eu me sinto minúscula. Eu me sinto tão essência divina, tão filha do Deus. Pensa que grandeza. Aí a hora que eu olho para o universo, eu sou grande mesmo. Porque, gente, a gente faz parte de tudo isso. Pensar que não tem dois igual, hein? Não, e de onde que eu vim? Olha a distância de anos. Nossa, é fantástico. É fantástico. É muito interessante mesmo. Filmarzinho, tudo bem aí? Tudo tranquilo. Pedi o pessoal para mandar perguntinha para nós pelo 99603-1234. Neste momento tem 74 pessoas conectadas conosco. Mandar um abraço para a Ana Bárbara, meu amor. Um abraço para o Robertino, Aparecido do Rio Doce e a Analice. Lá em Goiânia, Amanda, Natália, Vinícius e a tia Georgia. E o Noah? O Noah também, um beijinho para ele. Quando Jesus citou: há muitas moradas na casa do Pai. Ou é muitas? Com todo respeito, que coisa, que dinamismo, que conforto que é para nós. Tem lugar para todo mundo. Quando eu olho assim, Em todos os níveis de evolução. graças a Deus. Exatamente. E nós somos quantos hoje? 7 bilhões e uns meio. Pode, isso. Só aqui. E todos, graças a Deus, evoluindo. É grandioso demais. Olha, aí ele continua. Em que época que ela já pertenceu? Durante a sua formação. Aí eu vou ler tudo isso aqui, tá? Tá. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação, um objetivo, né? Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que se passaram, antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Telusia, Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nessa ideia da existência de mundos, ainda impróprios para a vida material e não obstante já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontrem a solução de mais de um problema. Você sabe que essa comparação que você fez, em nenhum momento eu me sinto pequena.
Mas eu me desobrigo de tentar entender. Porque nessa vastidão da eternidade, da imensidão, e no meu humilde limite, não tem realmente como questionar justiça, entender. Me cabe ao que é da minha responsabilidade. Não é? É perder tempo tentar questionar, entender. É saudável para direcionar e orientar. Mas questionar as decisões divinas, entendeu? Nossa, não tem como. É porque se ele precisasse do nosso palpite, ele tinha autorização, questionado, né? E ele não questionou, então nós está só numa ciranda de entendimento. Imagina o que trouxe nós para cá, ninguém questionou. Né? E o mais confortante, além de sermos filhos de Deus, Jesus governando o planeta Terra, e simplesmente você está na sua melhor fase, na sua melhor evolução. Pois é, grande. Mas olha só, isso é visível. Total. Essa imensidão, essa variabilidade, essa organização, porque é organizado. Nossa. Já provaram isso, que existe uma lei que organiza tudo. Demais. Então, assim, pra que questionar? Tô custando a entender, entendeu? Mas é lindo, não é? Somos muito abençoados. Puxa vida. Não é à toa que o Espiritismo foi a primeira pergunta, e é por isso que ela é a primeira pergunta desse livro, que nós não perguntava quem, como se fosse uma pessoa, nós perguntou o que é. Entendeu? Aí ele respondeu lá, que é a causa primeira de todas as coisas. Sem nenhuma personificação de masculino e feminino, Isso. de homem, animal, energia, né? Exatamente. Então ele tirou do contexto essa humanização da divindade, sabe? Porque a humanização, nós não sabemos se é só um estado transitório que nós estamos passando. Mas a humanização a gente faz para ficar mais próximo do nosso entendimento. Isso. A gente não pode ir para lá, a gente traz ele para cá, né? Traz para cá. Não então, é isso? Isso. O humano apega. Aonde ele não pode ir, ele tenta trazer para perto de si, né? Ele pensa naquilo que é o supra-sumo, é o pai. Entendeu? Isso. A hora que a gente percebe os animais, eu tenho uma cadela em casa, eu não estou entendendo a evolução daquela cachorra no dia a dia. Tá certo que ela está ficando velha, mas tem hora que eu paro e falo, sai deste corpo, senão te pertence. Porque ela tem hora que ela age como pessoa, aí eu falo, se a gente for observar, o simples cão, o tanto que já está evoluindo, o tanto que estão acessíveis. Aí a minha não, a da Débora. Ela vê um gato, ela quer aninhar o gato. E eu olho e falo, aí a evolução, Sam. Todo mundo está na filinha e está indo, graças a Deus, muito bem na situação. É desse jeito, o Cristo já falava, né? Já profetizava assim que o homem do futuro ia colocar o pé num serpentário e a serpente não ia fazer nada com ele, né? Que nós ia coexistir com a natureza. E tem um livro, eu não dou conta de falar que tem um livro, não falar o nome dele, mas não é dos livros do André Luiz, que ele dá uma pincelada nessa vida animal, que a gente só costuma falar assim, o animal está para o homem como o homem está para Deus. Mas tem um lugar aí que o espírito vive nessas formações dele, na parte não encarnada ainda, e nas formas que ele tem, ele interage com o ser humano a nível quase que de um servidor mesmo assim das nossas necessidades, igualzinho lá no André Luiz. Ele fala que ele precisou daquelas folhas de manga, daquelas folhas de eucalipto, e que aí ele dá um nome lá que agora eu não dou conta de falar, mas que aquele hominídeozinho eu gosto de comparar ele com o Guerra nas Estrelas, aquele orelhudinho assim, ó. Sei. Sabe? Traz as folhas de manga para eles na hora. Aí ele fala assim, nesses mundos animais, percebe e interage com o homem. Aí quando ele está desse jeito,
que tudo que a gente faz no mundo espiritual, depois vem aperfeiçoar na Terra, aí eles ganham corpos dos animais e vêm adquirir a inteligência para depois individualizar e ir para o reino nominal. Mas aonde eles preparam para vencer animal, diz que essa interação é incrível, sabe? É uma interação assim, muito próxima do relacionamento mesmo. Aí a hora que eles descem para a Terra é que eles vão adquirir o contato com o reino animal e com a inteligência coletiva, para depois libertar dela e adquirir com nós. Então diz que essa saída de lá para cá, se a gente vê os animais que vêm, você fica, nossa, entendeu? O tanto que eles são diferentes do que a gente conhece aqui na Terra. E Jesus tinha tanta tranquilidade com isso, que diz que lá na marcenaria ele não matava nem as formiguinhas, ele punha no jeito assim, que elas passavam, que elas não incomodavam. Então, porque ele sabia que são irmãos nossos, que futuramente aquelas inteligências estarão individualizadas, né? Então, ele por saber muito, ele não tinha coragem de desfazer do pouco. Igual ele também, eu me sinto grande. E o bichinho daquele nunca imagina. Por isso que tem esse ditado, que para uma formiga nós é Deus mesmo. Hein? A distância evolucionária que existe é violentíssima. Para um peixe, para um monte de coisa. Então, ele sabia disso. E o agradecimento e a inteligência que ele tinha em si mesmo deixava com que ele não tivesse coragem de interagir de forma mal, nem com nós, quanto mais com os animais, né? Então, esse livro é muito massa, que trata desse jeito, sabe? Das experiências que tinha. Juninho, responde o Didi aqui lá do Conjunto Rio Claro. Qual a necessidade de alguns espíritos estar nestes mundos transitórios? Todas as necessidades, mesmo antes dos mundos transitórios. Nós fomos criados lá no fundo do mar, unicelular, fomos ganhando cada célula numa velocidade de milhares de séculos para ir desenvolvendo sistema digestório, respiratório, circulatório, reprodutivo, caminhando nos reinos primitivos, minerais, vegetais, animais, depois no mundo primitivo individualizado, depois no mundo de prova e expiação, no de transição, em todos os outros que tiver para frente. É porque existe exatamente isso que ele falou, a necessidade eterna de evolução. A gente só não fala que ela é infinita porque ela teve começo. A nossa diferença da divindade é que a gente entende Deus como infinito porque nós não sabemos limitar o começo dele. A nossa vai ser para sempre, na pergunta dele aí, depois de criado. Porque nós não sabemos dilatar a envergadura dessa distância e desse tamanho de amadurecimento espiritual. Então a gente vai habitar outros e mais outros, sempre, para sempre e mais uma vez, porque o investimento em nós de bondade, de misericórdia, de elevação e de sublimação é eterno. Então vai mudar as categorias de mundo, mas a necessidade nunca. Ela é proeminente desde o dia que nós saímos do seio de Deus, foi em busca disso. Não importava o tamanho do mundo, nem o tamanho do mundo que nós vamos ficar. É eternamente evoluindo. Não sei se deu para entender. Acho que deu. Tudo gira em torno único e exclusivamente da nossa evolução. Isso. Né? Isso. Tudo. Cada um dentro da sua necessidade. E a gente habita com muita justiça e com muita misericórdia esse mundo transitório, igual ele está perguntando, porque nós temos, tipo assim, o mesmo diapasão vibratório de defeitos e de qualidades. Então, né, Jesus enxerga nós como uma família planetária que nesse momento pode estar experienciando essa evolução. E a gente não tem memória de saber para trás devido ao fato das sensações e percepções humanas estar limitada. E para frente a gente não tem nada, porque depende do que a gente fizer agora que nós vamos construir o nosso futuro. Mas essa estrada é eterna. Tá vendo? Tanto que a gente é grande. E eu vou falar. E cada um está onde merece. É necessário estar, com quem e com todos os outros. Todo mundo com as suas necessidades. Não adianta a gente achar que eu estou no lugar aqui perdidinha, não me identifico com ninguém. A nossa necessidade
Na sua melhor única, performance, exclusivamente, né? Não tem ninguém deslocado, né? Não, diz que não cai nenhum cabelo da nossa cabeça sem a permissão. Você pensa Né? o núcleo que você esteja. Então a gente só tem que confiar e seguir da melhor Exato. forma. A 237. Só um pouquinho aqui. Ele está falando o seguinte, que às vezes ele não entendeu a questão da evolução. Ele fala assim, mas nós que já passamos pelo mundo terreno, há necessidade de nós habitarmos este mundo depois que nós desencarnarmos? Olha aqui, ó. Vamos dizer, igualzinho está escrito no livro, esses mundos transitórios, ele fala aqui no livro, há poucas questões atrás, ele fala assim, mas para que o mundo transitório? Aí eles respondem assim, ó, quando o espírito está cansado de viver na erraticidade e precisa descansar um pouco, ele aí habita esses mundos, como se fosse para descansar, dentro das necessidades que aquele mundo oferece para o espírito. Então ficou muito claro que se a gente está na erraticidade e experienciou já uma longa data, inclusive nesse dia, talvez ele não tenha visto, a gente falou muito disso, quanto menos habitante tinha na Terra, mais difícil era de voltar para cá, porque nós éramos do lado de lá na ordem de 20 e poucos a 30 bilhões, e aqui vamos supor que tinha 1 bilhão, então até ciclar isso tudo era o trem mais custoso do mundo. Então a gente, como o seu patrimônio intelectual era muito limitado, você aprende na erraticidade, mas você aprende a capacidade intelectual da Terra, porque senão nós não podíamos encarnar aqui um Aristóteles, um Platão, um doutor, um Emmanuel, não é tribo bruta que nunca viu nada daquilo, um PhD em filosofia para falar para índio. Então você aprendia lá só o que você ia viver aqui na Terra como encarnado. Então ele cansava o quê? Disso, porque não tinha como ele dilatar. Como que ele ia dilatar demais? Chegava aqui e encontrava o mundo da pedra. Ele tinha que lascar a machadinha, a faca dele. Então ele aprendia limitadamente. Então cansava, porque era lento. O tempo corria mais vagaroso. Porque a nossa inteligência continuada, ela não assimilava assim. Hoje eu aprendi a sair da pedra neolítico, eu fui para a pedra polida, inventei o fogo, vou chegar lá e vou matar o bicho, cozinhar e estou para dentro. Não foi assim. Foi na escala de milhares de milhões de séculos. Então, para descansar dessa longevidade, eles vinham para um planeta igual a Terra estava, descansar desses, né? Aí vamos supor, aqui do jeito que estava, ele já alimentava do jeito que estava ali, do jeito que ele sentia, e era assistido espiritualmente mais próximo do mundo que ele ia viver. Então ele descansava, certo? Ele experimentava uma atmosfera mais densa, que é muito diferente da espiritual. Ele densificava o perispírito dele, e aquilo era importante. Ele descansava. Aí ele partia daí, vamos supor, agora vamos tirar aqui da Terra 100 mil espíritos, porque eles já estão prontos para encarnar, já ciclou. Aliás, falei errado, vamos tirar daquele lugar lá transitório os espíritos que vão estar na Terra, porque vai vagar 100 mil aqui durante 5 anos. Aí aqueles caras vinham preparados para reencarnar como, nossa, põe aí a Lúcia, né? A Lúcia é aquele hominídeo mais antigo que tem, que é da ordem de 8 milhões de anos, 5 milhões de anos atrás. Então não tinha como dilatar demais, ele encarnou como Lúcia, é o que deu para ser. E, assim, entendeu? Aqueles espíritos crísticos, quando se preparam para uma missão, uma vinda aqui, eles também têm algum lugar assim, né? Onde eles ficam por um tempo até densificar. Como que era a analogia para a vinda da Alcione? Isso. E de Cristo mesmo? É igual ela fala lá no livro. Eles perguntam assim, quem está indo para o caminho das trevas? Porque eles olhavam lá e viam uma bola preta e era a Terra, né? Ou simbolizava o caminho de volta ao passado, aos mundos mais difíceis. Aí a pessoa viu uma luz indo para aquele rumo, e os trabalhadores que chegaram no pôr do sol, quem está indo adiante para as trevas? Falaram, é o Alcione de novo, indo assistir a família dela. Aí o livro fala que ela demorou 10 anos para ir, eu digo igualzinho, eu falei para a Lília, adquirindo no perispírito dela as formas para encarnar aqui na Terra. Quando aconteceu com Cristo, eles fizeram um planeta inteiro. Lá das hortes crísticas onde ele vivia, foi feito um planeta paralelo àquele planeta
desceu nas proximidades da terra até onde pôde, não interferir, mas mesmo assim interferir, que fala que foi a época de maior paz que a terra teve. Os romanos ficou em paz, ficou ali uns 200 anos de pouca guerra, de menos agressão. E com o advento do Cristo, então, aqueles últimos 30 anos, eles falam que era a era dos Augustos. Ficou em paz Roma. Entendeu? Por causa da aura que tinha esse planeta. Porque para vir Jesus, primeiro tiveram que vir os apóstolos que o antecederam, que foram deixando as promessas dele mesmo, o próprio advento do Cristo e o afastamento também da ida dele embora. Então tudo isso teve um aparato gigantesco. Com a encarnação do Estevão, daquele não foi à toa. Quem lê as obras aí sabe que os apóstolos não foi, um Paulo de Tarso lá ainda fala, Cristo foi buscar nas esferas altas e brilhantes o espírito teneste de Paulo de Tarso para trazer. E não era apóstolo dele, era como ele foi conhecer o Cristo depois de morto. Né? Os apóstolos mesmo de Cristo foram pessoas comuns igual a nós. Então é exatamente isso que acontecia. A gente pode, deve e entender cada um no seu quadrado. E o advento do Cristo, aí tem pessoas que falam, essa literatura também não é embasada pelo Kardec, que ele foi 1000 anos para poder baixar aonde a forma humana poderia. Porque você vê, ó, tanto que Jesus era massa, ele podia falar assim, ó, encarnei na terra, como ele ressuscitou. As pessoas tocavam nele, mas ele comia, ele bebia. Só que aquilo era um corpo eterizado, porém densificado, que respirava, que a pessoa não fala, nossa, isso é espírito, estou com medo. Não. Então, tanto que Jesus foi tranquilo. Mas assim, o olhar dele assim, traduzia alguma coisa diferente. Ele podia chegar e falar assim, eu fui criado no deserto, estou aqui, vou passar 3 anos aqui e vou embora. Não, ele prescindiu de vir dentro de um útero materno, de ser para exemplificar, porque a natureza não dá salto. Então, por isso que eu acredito nessa história, que ele demorou 1000 anos, Alcione foi parear, 10, né? Parear. Então é 0,001 do tempo da Alcione que ele gastou para fazer isso, né? Entendi. Mas eu acho que nós podemos ficar também confortados. Eu, pelo pouquinho de leitura que tenho, nenhum espírito regride, né, Júnior? Na sua caminhada evolutiva. Não, de jeito pode nenhum. até estacionar. Isso. Mas regredir? Nenhum. Não. Então, também nos conforta. Né? Não fiz a minha lição de casa direitinho nessa encarnação? Me consola saber que eu não vou para o mundo inferior. A gente continua na labuta. Isso é muito gratificante. Isso. Pode ser qualquer ser humano. Isso. Ele não regride. Estamos todos num caminho evolutivo e num grande aprendizado. Isso. E eu quero corroborar com o nosso coleguinha só no sentido assim, o tanto que esse mundo transitório vai se fazendo, por isso que ele falou que já pertenceu. Porque hoje, ao não fazermos uso mais disso, eu acredito que é porque no estado de erraticidade, vamos agora tomar o exemplo do André Luiz. Olha a situação quando o André Luiz desencarnou e olha a situação quando o André Luiz está hoje. Ele aprendeu pouco na erraticidade, imensidão. O André Luiz vai falar assim para nós, vocês nunca vão ler essa leitura. Eu quero ir num mundo ermo, descansar, porque faz tempo que eu estou aqui. Quem de nós não quer ficar lá 1000 anos aprendendo agora? Porque a nossa cabeça dilatou, nosso pensamento engrandeceu. Há que se entender que esse mundo transitório não é para o espírito de luz. É para nós, foi feito para nós, para a gente descansar dos largos anos que a gente está aguardando na erraticidade. No espírito de luz não tem isso não, entendeu? Não eu para. Queria demais da conta. 24 horas. Mas você morre aqui agora, vai para um lugar desse, aprende 200, 300 anos, mas capaz que a cabeça da gente não deixa. Aí depois você volta com aquela bagagem imensa, você fala, pronto, já pensou tanto que é bacana? Pronto, agora eu tenho que pôr em prática. Agora eu tenho que pôr em prática. Quer dizer, a quem muito foi dado, olha, tanto que Jesus era esperto, muito vai ser cobrado. Então, você ficou lá muitão, você vai querer responder por muito daquilo, entendeu? Então, você nunca vai ver num livro desse moderno, legal, salve, salve, o André Luiz fala, não, eu quero dar uma descansada ali por Júpiter, Saturno, porque eu estou cansado. Ele quer sempre mais, entendeu? E quando ele dá um tilt, ele fala assim, nossa, aí agora já é a mãe do Lísias.
que viu 300 anos de desencarnação dela, só 300, falou, nossa, devo demais para a Terra. O lugar de nós descansar e melhorar é aqui. Então, viu, mas eu acho que eu quis falar isso só para ele entender que transitório é o quanto a gente usa de retrógrado ainda como espírito, e não como... A partir do momento que a gente tem razão, tem qualidade de razão, a gente quer aprender lá, quer pôr em prática aqui e buscar cada vez mais para frentex, entendeu? Aí ele não tem cansaço. Você respondeu a pergunta dele aqui, ele tinha mandado a pergunta. Então, um espírito evoluído tem a necessidade de estar nesse mundo transitório? Não. Você respondeu já. Ele vai ter vontade de estar... Aí o livro aqui é muito legal nisso. Eles deixam eles ver as esferas de luz, tem muito no livro do André Luiz. A ida do André Luiz com a mãe dele foi para ver e poder... Aí o livro sempre fala, para que eles possam deslumbrar um pouquinho desses mundos, voltar e querer estar lá. Quer dizer, ele não anseia mais o mundo transitório, ele quer a caminho da luz, ele quer a evolução. E esses mundos transitórios também servem para colocar lá aqueles espíritos que foi muito rebelde aqui, e ele tem que estar lá preso para que ele possa refletir, e às vezes até sozinho. Eles falam muito da questão de Hitler, que está num planeta desse aí sozinho, só tem permissão de alguém para ir lá visitá-lo. Então, esses mundos transitórios também servem para isso. Cadeira do pensamento. Justamente. Você sabe quem está lá com ele? Você vê o tanto que a misericórdia de Cristo é pequenininha? Gandhi. Nossa. É o espírito que cuida da reestruturação do dele. Está lá trabalhando. Né? Então, você vê, né? Então, por isso que a gente tem que fazer cada dia melhor, né? Isso. Que a gente tem essa consciência. A nossa consciência já nos cobra. Isso. No mínimo, cada dia que vir, a gente ser melhor do que este aqui. Isso. Porque é a oportunidade que nós temos mesmo, e nós temos que fazer. Porque nós temos esta bagagem, nós temos essa doutrina. Isso. E nós temos a consciência que cobra. O Hitler, ele fez tudo o que fez. Ele tinha consciência. Agora, a necessidade dele, e que é uma bênção, ele está como está. Que é uma bênção. Pode ter certeza, ele está na maior bênção que é possível de estar. E ele é inteligente. Ele foi inteligente. Então, agora, ele vai estar ali lapidando uma moralzinha, né, Júnior? Porque a consciência vai cobrar. Isso. Porque até então, você está aqui no 12, agindo como ele agiu. E fez. A hora que ele está estagnado, vem tudo. Uhum. Tudo. Pensa, os obsessores desse ser. Tem admiradores também. Idolatravam ele. Então, é uma balança, né? A energia negativa, a energia positiva, e que somam. Uhum. E é tudo para a ajuda dele, para o caminho evolutivo dele. Graças a Deus. E esses espíritos puros aí, viu, mano? Eles podem até ir para os mundos transitórios também. Já falando para o nosso coleguinha de novo. Mas eles vão sempre a serviço missionário e servindo, entendeu? Uhum. Eles podem, porque eu acredito que esse mundo aqui transitório também, eles não punham lá e falam assim, vocês descansem não. Eu penso que eles escutavam alguma palestra legal, de alguma coisa, dentro da capacidade de ótica míope que eles tinham, mas eu tenho certeza que tinha espíritos missionários que vinham aqui, cuidavam e, na medida do possível, orientavam esses espíritos, porque eles eram os que mais próximos tinham de estar retornando. Assim como o livro que nós lemos agora, nós estamos lendo do André Luiz, fala que o cara estava subindo vertiginosamente para essa evolução que nós estamos falando aí ele começou a assustar, que ele começou a ver o espírito descendo. E uma hora ele viu Jesus, meu filho, você está indo para a terra. Você está precisando de nós lá. Aí ficou sem graça demais na conta. Sabe? Aí hoje ele é uma das pessoas que cuida de um dos umbrais da terra. Porque quando ele entendeu que faz parte não só de evoluir, mas de servir, não é à toa que Jesus, antes da crucificação dele, serviu como servo aos próprios apóstolos dele, ele exemplificava toda hora, eles também vêm. Mas aí é como missionário a serviço, não como habitante. Como habitante não tem necessidade. É o que você acabou de citar de Gandhi aí, né? Isso. Ele está lá... ele está lá não como habitante, mas como missionário, da misericórdia de Cristo. Justamente. Né? Leia 237 ou não? Deixa para ser. Agora nós vamos entrar... esse negócio aqui, ó. Vamos, o nosso tempo também é curto.
Compensa a gente falar primeiro, eu quero que você pense assim para mim. O que é percepção, sensação e sofrimento dos espíritos? O que você acha que é isso? Pois é. Então, isso são modalidades do corpo material. Mas eu acredito que se o espírito ainda está vinculado àquele corpo, ele guarda aquela impressão do corpo material e leva com ele. Seria isso? É por aí. E o que você acha que é? Não tem receptor o espírito. A constituição espiritual é diferente da material. Isso, exatamente. Então, o que ele leva dali é a impressão, né? Isso. A interpretação dele daquelas sensações. Isso, muito bem. Não é? Pelo menos é o que eu entendo quando leio, né? Tá certo. O meu espírito é o que eu penso. Gente, peraí. Por isso é que é importante o desapego. Não é? Porque aí você desvincula disso tudo. Justamente. Percepções. Nossa. Qual que é as sensações que nós temos? As mais brutas é tato, audição, visão, isso né? tudo aí, o pacotão. É isso. Que a gente E vê as lá percepções que nós temos? As percepções que nós temos é assim, ó. Intuição. Se for muito físico, é de frio, é de calor, é de distância, é de densidade, Fome. é de fome, né? Então a gente tem percepção do que nos rodeia aqui imediatamente, né? Se eu sentir que isso aqui está muito quente, eu não vou pôr a mão. Eu tive uma percepção antes que o calor aqui está grande, eu não vou pôr. Só que ele pôs uma palavrinha muito legal aqui, ó. E sofrimento dos espíritos. Então ele vai mostrar para nós o que um humano é e que se espera que um espírito seja. Que desde o começo que nós estamos falando assim, ó, e eles também falam. A alma, eles denominam o espírito encarnado como alma. Encarnada, ela é empobrecida de sensações e percepções. Não quer dizer que o espírito é pobre. É porque esse corpo nosso não acondiciona tudo que um espírito pode fazer. Mas peraí, eu posso dizer aqui, assim, que quando ele encarna, então ele fica preso àquele limite sensorial. Isso. Não é? Isso. Porque a amplitude da percepção espiritual é maior. Isso. Por exemplo, o André Luiz dá uma noção para nós. Eu queria tanto saber falar o livro, mas eu sei que é do André Luiz. Lembra quando ele fala assim, ó, nós já lemos isso. Eu vejo, não pelo canal ocular, eu vejo 360 graus ao redor de mim. Eu não estou vendo o que está acontecendo aqui atrás. Mas o espírito, olha bem, ele descreve lá, eu vejo 360 graus ao redor de mim. Eu ouço, não é pelo canal auditivo, eu ouço por frequência. Pois E é. aquilo chega até ele. Por todo o corpo ele ouve. Por todo o corpo ele vê. Pois é. Por todo o corpo ele sente. Agora lembra lá quando você disse que Jesus, ele falava para multidões nas montanhas, não tinha microfone naquela época não. E Todo tinha mundo mais de ouvia. 1000 dialetos e todo mundo entendia E todo mundo direitinho. entendia. E ele Então, só falava em um. Pois é. E aí quando a gente extrapola isso para telepatia, que tem entre os espíritos, você realmente percebe que o que nos limita é a capa material. Isso. Lembra que agora a gente leu nesse livro do André Luiz, da Glândula Pineal lá, que uma das conquistas do humano desse mundo que a gente tá vendo agora é do córtex cerebral e que ele vai dar desenvolvimento aos sentidos do homem, principalmente no sentido da busca das artes, da sublimação, e nada mais é do que conectar mais o homem a Deus, a sensibilidade. Então, é essa região das percepções, das sensações humanas vão depurar e, consequentemente, do espírito também vai. Então, ele vai mostrar para nós, nesse estudo que nós vamos entrar agora, a grandeza do espírito e em relação à pobreza do corpo. Será que a gente pode dizer assim que a evolução do espírito imprime uma modificação na matéria corporal? Total. E isso acontece em vida encarnada? Ou é necessário renascer Médiuns. para vir mudar? Total. Médiuns, né, Júnior? Tem muitos médiuns. A psicofonia. Você capta a emoção do espírito, né? A psicografia. Você ouve. Você escreve. A clarividência. Né? A pessoa não distingue se o espírito é encarnado e desencarnado. São poucos? São. Mas tem aqui. E algumas vezes eu tenho a oportunidade de ver. Muitas vezes eu não gostaria de ver. Só que tem hora que eu estou fazendo o culto cristão no lar, junto com a Débora, que ultimamente só está ficando nós duas mesmo.
A hora que eu me deparo, é uma dimensão. Isso. Mas é uma dimensão de sala tão grande lá em casa que eu até seguro. Ó o apego. Voltou no apego. Eu falo, nossa, que sempre eu convido meus entes queridos, meus amigos de outrora, os meus ditos inimigos. De repente, quando você abre assim, uma dimensão de espaço, eu falo, que lindo. Então, a gente tem uns instantezinhos de lucidez. De clarividência, porque é muito pequenininha a gente, né? Nossa. Mas isso a gente tem que estar muito bem. E eu o nosso emocional tinha que estar muito... Tem que estar equilibrado. Nós estávamos uma vez lá na Casa do Caminho, num trabalho lá que a gente tinha, na mocidade, eu e o Zé Lúcio. E aí, o pessoal foi afastando. E aí, estávamos 3 pessoas lá, eu, o Zé Lúcio e outra pessoa que eu não sei quem que é. E pro lado de baixo tinha um albergue, na época. Então, onde é a escolinha hoje? Alguns velhinhos vinham para tomar passe, né? Debaixo da rua. Não, debaixo da rua não, no mesmo prédio. Não, então é a Eles vinham pelo fundo, na escolinha, vinha pelo fundo e para tomar passe. E aí, aquele dia, ele atrasou e passou um pouquinho, a porta do fundo estava fechada, o Zé Lúcio, ô Zé, abriu a porta, aí o Zé, nós estávamos assim, desmotivados e falou, vamos acabar com esse trabalho, porque não está dando ninguém, nós estávamos vindo só nós 3 e nós estamos estudando. E aí abriu, e ele era deficiente visual. E ele com a bengalinha, ô Zé, tu quer tomar um passe? Aí o Zé falou, pode vir, seu Jorge. Abriu a porta e falou, nossa senhora, Zé, tá parecendo um estádio de futebol, tanto de gente que tem aqui, tá lotado o centro. O Zé Lúcio olhou pra mim e riu e falou, tá lotadinho, só tinha 3. Encarnadas. Encarnado. E aí, a partir desse momento, Zé Lúcio falou, tá vendo? Às vezes a gente pensa que tá fazendo trabalho só para os encarnados, mas os desencarnados estão sendo trazidos para receber estão com a multidão de espíritos que tinha lá. A partir desse momento, nós começamos a trabalhar de novo. Vamos embora, se continuar só nós aqui, vamos. Sede de conhecimento e de estudo. A gente vai lendo os livros do André Luiz, que é onde os espíritos ainda não vão, porque eles são tão embrutados. Por que serve esse estudo nosso? Às vezes você pensa que ele é muito grande, assim. Aonde os espíritos bons não conseguem ir, daquelas regiões muito difíceis, eles filmam um trabalho desse aqui nosso, ó, para passar onde a espiritualidade não consegue ir. E eles têm mais facilidade de nos ouvir do que ouvir a entonação de voz dos espíritos, porque a percepção e a sensação dele, não adianta eu ser um espírito tão retrógrado que eu não a voz da Lília não me alcança, o diapasão de voz. Aí eles filmam a nossa aqui, que tem uma carga material energética, que é possível chegar lá até eles estão, e o que a gente fala aqui de Jesus ou de qualquer outra coisa, que toque aquelas pessoas, esse estádio aí que o Vilmarzinho está falando que estava cheinho, alguém daquelas pessoas pode, naquele momento, converter e querer o coração dele, ir para esse Jesus e ao alcance desses socorros que sempre está do lado dele. Entendeu? Então, esses trabalhos na Terra, o nosso trabalho de estudo, os trabalhos de palestra que existe, tudo que há no Espiritismo e em todas as religiões, tem um alcance violentíssimo nesse aspecto. Porque tem irmãozinho nosso que é tão triste de padrão vibratório que não adianta um espírito querer dar para ele algo que ele não possui. Para isso, ele vai tentar ouvir a nossa voz. Entendeu? É por isso que a gente tem que vibrar, para que a gente alcance enquanto encarnados, mas que nós possamos alcançar verdadeiramente também aqueles nossos irmãos que são os mais necessitados mesmo, ainda empobrecidos de senso para ouvir pessoas muito melhor do que nós. Entendeu? Então vamos agradecer aqui o Didi pela sua participação, o Lázaro Roberto lá da Cidade de Jardim, o Túlio, o Emerson e o Pedro Ávila. Agradecer a todos os ouvintes que tiveram aqui conosco, estudando. Agradecer a Lília, o Júnior, a Bárbara e o Claudinho. Boa noite a todos e que a paz do Divino Mestre esteja no coração de todos vocês, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Essa oportunidade, esse aprendizado, e que nós possamos amanhã ser melhor do que hoje. Isso. Eu só tenho a agradecer e pedir
Não, eu vou pedir também. Vou agradecer e vou pedir. Eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui, de aprender e pedir iluminação para a gente enxergar as oportunidades. Amém. As novas que vão vir, né? Porque Amém. essa aqui é uma, mas existem mais oportunidades. E a gente precisa estar atento. Vigilantes, né? Isso. Eu quero agradecer, Senhor, essa oportunidade maravilhosa, essa bênção de sentir as energias tão boas que a gente sente aqui, amado Pai. Eu também quero pedir em benefício dessa casa a um de seus frequentadores, a quem muito fez por todos nós, na figura do Wilton, hoje convalescente de uma cirurgia, que o Senhor possa abençoar aquele coração tão querido, que já fez tantos estudos produtivos, bacanas, tantas incursões boas, com vários irmãos dessa casa, que possa chegar até o coração do Wilton na forma da nossa voz, ou da voz que ele achar merecido, a paz, o consolo, o engrandecimento e o entendimento espiritual do momento que ele está passando. E que a gente quer dedicar esse nosso estudo de hoje a todo e qualquer irmão nosso que porventura tenha se sentido necessitado dessa luz, dessa bênção, dessa paz, dessa misericórdia. Esteja sempre conosco, Senhor, a fim de que possamos, ainda como muito insignificantes, continuar sendo agraciados por essa energia que nos beneficia, que nos aprimora e que nos encoraja hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.